Alô, boa noite a quem vem entrando aqui em mais um Basement Talks. A gente vai dar aqueles 2 minutinhos aqui, 3 minutinhos para o pessoal se logar, conseguir acessar aqui esses links. Volta e meia dá um probleminha ou outro. O evento, como vocês receberam aí o aviso, será gravado, já está em gravação, e então vocês vão também poder receber e assistir novamente aí com o link que a gente vai enviar. Eu vou projetar aqui, aproveitar. Eu vou colocar, Perfeito. eu vou colocar o meu fundo de tela que o Vini preparou para mim. Aí, esse aqui. Isso. Aqui fica mais bonitinho. E é isso aí. Como o nosso tempo é curto, temos aqui 1 hora nessa noite de quarta-feira. Eu vou já dar início aos trabalhos, hoje com a feliz para nós aqui presença do Henrique Antunes, sócio do Matos Filho. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos do SG no formulário de referência. Eu me chamo Frederico Riso, Fred, para quem ainda não me conhece, sou um dos fundadores aqui do Basement. E o Basement é uma plataforma para controle de equity, para gestão societária, tudo que envolve as participações societárias. Eu sempre repito aqui, quem já participou de outros eventos sabe da nossa missão de criar um mundo com mais donos e donas. A gente acredita muito nessa alavanca da sociedade, do equity, da participação para uma melhor distribuição das riquezas na sociedade. Isso para nós é bem importante aqui no Basement. E esse tema da governança é muito parte do nosso dia a dia aqui no Basement. São 3 pilares que nós trabalhamos dentro dessa temática do equity, né, que é a escrituração, o controle, o acesso, que são os incentivos de longo prazo, e as rotinas de governança e todos esses ritos para que a sociedade seja mais sustentável, mais perene, para que tenham todos os melhores controles das forças dessa sociedade. E aí é que se encaixa muito bem o tema que nós vamos discutir hoje à noite. Afinal de contas, entendo o formulário de referência da CVM, né, como um desses grandes documentos de governança das companhias abertas, que traz toda uma transparência para o mercado sobre essas companhias. E um documento que nós vemos aqui no Basement, trabalhamos com muitos clientes que são empresas de capital fechado, que se espelham também nesse formulário, nessas práticas do formulário de referência, para trazer uma melhor governança, mesmo para suas companhias de capital fechado. Então, na noite de hoje, nós vamos aqui buscar discutir e eu levantar a bola para o Henrique aqui em 3 principais dimensões aqui do nosso tema, que é como as empresas aderiram ao novo modelo do formulário de referência, quais foram os principais desafios depois dessa primeira rodada, né, de atualização do formulário de referência, e a gente espera que sobre ainda um tempo para a gente falar um pouco de futuro, um pouco de tendências que o Henrique vê no dia a dia. Então, esse aqui é um pouco do nosso roteiro, mas ele vai sendo construído aqui muito com a participação de vocês, então a gente tenta que realmente no Basement Talks seja uma conversa, não só entre Henrique e eu, mas com vocês. Fiquem à vontade para trazer perguntas, a gente tem aqui um chat
onde vocês podem listar as perguntas de vocês aqui no Q&A. O Vini, aqui do nosso time, acabou de colocar uma mensagem lá e vocês podem também ir subindo mensagens e a gente vai respondendo ao vivo ou mesmo por escrito aqui, se não der tempo, tá? E aí, com isso, eu queria, então, aí sim, receber e dar boas-vindas e um agradecimento, Henrique, pela tua participação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que tu começasse te apresentando, contando um pouquinho da tua história, né, no direito, em especial o teu interesse por esse tema, como é que tu chegou a ser um dos grandes especialistas nessa temática aí de governança e de ESG. Claro. Primeiramente, boa noite a todos. Prazer, Henrique Antunes, sócio aqui de Mercado de Capitais Matos Filho. Fred, um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana a iniciativa, muito legal ver aqui startups aqui com o nosso apoio, inclusive, né, aqui de dentro, fomentando esse tipo de discussão, que eu acho que é super saudável. Então, fico aqui o meu agradecimento e meus parabéns aí pela iniciativa e por trazer esse tema aqui, que para a gente, para o meu dia a dia, pelo menos, é tão relevante, né? E por que que é relevante? Eu estou há 9 anos já trabalhando aqui no Matos Filho, e eu me dedico à área de mercado de capitais. E quando a gente fala em mercado de capitais, a gente basicamente está falando sobre disclosure, né? Transparência da informação para o investidor. Né? Esse é o princípio maior do mercado de capitais. Então, a gente sempre teve o disclosure e tendo o formulário de referência como, aí junto com as demonstrações financeiras, obviamente, o principal documento de disclosure sobre a companhia. E governança corporativa, o G, hoje em dia, do ISG ou do ASG, vamos dizer assim, sempre teve no nosso trabalho, porque uma companhia, quando ela vai, como ela vai se, desde o momento que ela nasce, né, e ela vai passando pelas suas fases de transformações, por exemplo, como uma limitada para uma SA e depois para uma empresa de capital aberto, o principal requisito que vai mudando, junto com a transparência e divulgação de informações, são os requisitos de governança. Então, governança sempre foi algo também, né, que teve aqui junto conosco, aqui junto com o nosso trabalho, sempre muito enraizado. Né? As principais diferenças entre os segmentos de listagem da B3 é o nível de governança que você se encontra. Então, governança, o G do ESG, sempre fez parte. E o disclosure, que é um pouco do reflexo que nós estamos falando aqui, seja no tema climático, né, no ambiental, seja no tema social, se resume num disclosure no principal documento, que era o que a gente fazia, que é o que a gente faz. Então, com isso, a gente acabou a nossa área, junto com outras práticas do escritório, né? Porque não tem, a gente aqui é uma ponta, talvez a ponta que coloque no papel e que esteja na linha de frente, mas sem o apoio de um time trabalhista, de um time ambiental, né, de um time de compliance para discutir as questões de integridade, a gente não conseguia ter esse olhar holístico, né? Então, eu represento aqui uma prática que, além da de mercado de capitais, é esse grupo de trabalho agora, recentemente, nos últimos anos, tratando desse tema de uma forma consolidada. Henrique, tu comentou já está há um bom tempo aí nessa área do mercado de capitais. Como é que tu enxerga assim a evolução do G, né? Para nós aqui o tema da governança, como eu falei, ele é muito caro, assim, é muito que a gente trabalha com os nossos clientes, ajudando a melhorar essas práticas. Mas tu tem muito mais tempo lidando com isso. Eu acho que fiquei curioso de ouvir um pouco a tua perspectiva de o quanto que evoluiu. Nós vamos falar aqui desse componente da evolução no formulário, mas de uma forma mais geral, assim, quando tu consegue perceber essa maturidade, esse avanço da governança nas companhias que você trabalha? Sem dúvida, eu acho que o G, a governança, vamos dizer assim, ela sempre, então, foi algo muito discutido e em foco, em evidência, quando se discute mercado de capitais, quando se discute companhia aberta, né? Vamos focar aqui em ações, investimento em ações, companhias abertas. Porque, primeiramente, para fazer o registro na CVM, você já tem que ter uma governança mais aprimorada. Desde que surgiu o novo mercado, inclusive desde a última reforma dele ainda em 17, que trouxe inúmeros avanços na governança, né? Inúmeros, por exemplo, não só a necessidade de ter um conselho de administração em que o chair não seja o mesmo diretor-presidente, mas trazendo membros independentes,
tudo isso são medidas de governança que agora virou um reflexo da CVM, né? Não só da B3 Novo Mercado, mas a CVM exigiu de todas as companhias abertas. Então, o G, ele é algo que desde sempre vem evoluindo. Não só na regulamentação na regulamentação da CVM e na autorregulação, por exemplo, da B3, que é muito mais fácil, muito mais rápido, mas também até mesmo na legislação. Por exemplo, o regulador ajustando a lei da sociedade de ações para prever um mecanismo de governança que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, do voto plural, enfim, de você estabelecer alguns mecanismos. G sempre foi uma preocupação, sempre vai ser, né, desde 1920, com os estudos lá nos Estados Unidos, eu acho que o G vem evoluindo. No Brasil não é diferente, e sempre eu acho que a gente já chegou num estágio de maturidade, e o novo mercado com a B3 é, sem dúvida nenhuma, o grande pilar de muita referência e muita segurança. Né? Ter o selo do novo mercado, os investidores hoje em dia no Brasil já estão acostumados. Se você não for fazer um IPO, por exemplo, no novo mercado, você vai ter que passar 5 minutos explicando por que você não está seguindo essas regras. Isso já é fato. Antes tinha por uma questão regulatória, por exemplo, de bancos, que hoje deixou a ter. Então, eu acho que o G ele já se consolidou e além, eu falei um pouco da regulamentação que mudou, eu falei um pouco da autorregulamentação da B352 e da legislação, mas a gente também tem os nossos códigos de boa prática, que o Brasil também é super na frente com o código do IBGC, um ótimo código de governança corporativa que o ano passado, né, sofreu uma grande revisão e que se aplica como referência de governança corporativa para todo tipo de empresa, inclusive para a associação do seu prédio, você pode usar aquele documento como referência. Então, acho que G sempre foi um assunto consolidado e é um assunto que as pessoas estão mais acostumadas. Então, por isso que quando a gente está falando do A, esse G, muito se foca no E e no S, nas novidades. Né? No G, às vezes, acaba entrando muito mais a diversidade. Isso é um ponto ali, algum aspecto que também envolve um pouco o S, mas acaba entrando. Né? Mas agora, eu acho que a gente traz para o foco muito mais o E e o S. E um dos pontos que eu quero mostrar para vocês aqui é para a gente não esquecer do G, porque acho que tem alguns pontos do G que as companhias ainda precisam fazer o básico antes de olhar para frente e já querer pegar algo que ainda não, talvez não esteja no estágio necessário. Eu acho que é um dos pontos, vou deixar um pouco mais para frente, mas eu vejo o G como algo já um pouco mais consolidado e mais em evidência no Brasil. E ótimo ouvir esse teu panorama. Eu acho que a governança, no meu entendimento, assim, historicamente, ela está muito ligada, assim, à prevenção de fraudes, né? Assim, a importância disso da transparência para pegar fraudes, alinhar os interesses dos agentes ali envolvidos. E aqui a gente vai falar, eu acho, de temas que vão bem além de fraudes, né? E desse escopo de evitar a corrupção e etc. Para também incluir isso, certamente, mas olhando, por exemplo, para questões ambientais, sociais. Então, vamos começar dentro do nosso foco aqui, talvez você trazendo para a gente o que são os principais temas que foram trazidos pelo novo formulário de referência e também pelas atualizações, né, da CVM e da B3 com relação aos aspectos ESG. Então, eu acho que esse assunto, eu diria, vou recapitular. Por que eu digo recapitular? Porque boa parte aqui do nosso ouvinte, se já for companhia aberta, já é uma regra que está em vigor desde o ano passado. Né? Ela foi uma grande novidade, foi super discutida na audiência pública, teve um período longo de preparação para as companhias, na revisão, na atualização anual do formulário de referência do ano passado, as companhias tiveram que seguir, que é a tal da Resolução 59, conhecida como a Resolução 59 da CVM. Hoje em dia, ela é refletida na 80, né, no número 80. Sem dúvida nenhuma, a CVM foi um grande avanço para a CVM, seguindo muito a tradição europeia, já um pouco mais na frente, mais avançada do que os Estados Unidos. Você vê, os Estados Unidos soltou recentemente agora as regras de clima, depois de 2 anos de atraso, as primeiras regras aí mais consideradas vamos dizer assim, ESG em termos de disclosure, e aqui a gente já tinha isso desde o ano passado. Essas regras, então, a CVM, na verdade, o objetivo inicial da CVM era reformular o formulário de referência para enxugá-lo, para deixar um pouco mais direto. E, no final das contas, até fez isso, obviamente, mas trouxe novas informações relacionadas a esses aspectos. E quais são elas, de uma maneira geral, só para a gente recapitular, né? São informações muito relacionadas ao relatório de sustentabilidade, ou relato integrado, ou relato ESG, como a companhia gostava, que chamava e chama ainda, porque isso
vai mudar, nós vamos mencionar aqui um pouquinho para frente, mas onde está divulgado esse relatório? Segue algum tipo de metodologia nesse relatório, né? GRI, enfim, tá aí uma das principais. Esse relatório, ele segue, por exemplo, né, o TCFD, né, com relação a aspectos climáticos, né, as recomendações dessa força-tarefa, segue os objetivos dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A companhia utiliza algum tipo de matriz de indicadores chaves ESG na sua performance, na sua remuneração, enfim, como aspectos climáticos, né? Se a companhia tem, quais os fatores de risco que a companhia tem em relação ao clima, tanto os riscos físicos quanto os riscos de transição, como está o gerenciamento das informações sobre o clima na companhia. Essas informações estão chegando no conselho de administração, na alta administração, por que canais que elas estão chegando? Inventário de gases do efeito estufa, né? Qual o escopo? A companhia tem feito isso, qual o escopo? Escopo 1, escopo 2, escopo 3, né? O escopo 3 é algo mais difícil e complexo, né? Tanto é que ficou de fora da regra americana. O plano de negócios, né? A companhia está considerando aspectos ESG no seu plano de negócio como oportunidade de negócios. Também trouxe questões de diversidade, né? Como está a diversidade no seu conselho de administração, na sua diretoria? Como está a diversidade no seu quadro de funcionários, né? Diversidade quando a gente está falando em cor, em raça, em gênero, né? Agora, mais recentemente, com a nova regra, porque a CVM continua ainda atualizando, trouxe também a necessidade dos PC, né, do portadores de deficiência, também indicar, né, tudo obviamente, de forma autodeclarada, além da diversidade, entrando um pouco no S, né, uma novidade com relação àquela razão entre a maior remuneração e a mediana da remuneração individual dos empregados da companhia, para tentar mostrar um pouco, né, da disparidade, enfim, colocar um pouco algo que esse ponto nos Estados Unidos já é algo um pouco mais debatido. Que mais? Questões de integridade, né? E aqui um pouco de dúvidas da companhia que tem, mas a CVM aqui foi muito. Você mencionou, Fred, a questão da fraude, né? De fraude. A CVM trouxe duas novidades super relevantes nesse aspecto ano passado. Por que eu digo super relevante? Porque o novo mercado, em 17, já tinha trazido várias obrigações de disclosure e de estruturas de gerenciamento de riscos, etc. Agora a CVM focou num aspecto específico que é a divulgação de números de casos confirmados de atos, desvios, fraudes, irregularidades, atos ilícitos contra a administração pública, independentemente de você ter uma decisão transitada em julgado. Ou seja, se você tiver um caso desse confirmado numa instância interna da companhia, você já deveria divulgar esse número e as medidas adotadas. E contribuições políticas. Então, eu acho que, assim, de uma maneira geral, isso é o que a 59 trouxe. Então, ela trouxe novidades por todos os aspectos, né? Pelo E, pelo S, pelo A, pelo S, pelo G, e chacoalhou o mercado, né? Eu acho que, assim, a B3, para a gente completar aqui um pouco do panorama regulatório dessas novidades, né? Então, a B3 também trouxe novidades, né? Em seguida da 59. Ela trouxe uma novidade que complementou a 59, e aí acho que é importante aqui fazer um parênteses também, para todo mundo ficar na mesma página, que é, quando a CVM traz essas obrigações, ela traz a maior parte dessas obrigações como uma obrigação de disclosure. A CVM, como órgão regulador das companhias abertas brasileiras, exigiu a divulgação daquela informação. Ela não exigiu o próprio relatório em si. Então, ela diz assim, ela pergunta assim, você tem um relatório de sustentabilidade? Ele segue algum tipo de metodologia? E se por um acaso você não, você faz o escopo de inventário de gases estufa, de efeito estufa, como eu falei, mas se por acaso a companhia falar não, a CVM então exige uma explicação. É o famoso o modelo pratique ou explique, muito utilizado na Inglaterra, deixando então para os investidores aquela decisão de investir ou não naquela companhia, se ela está e fica fácil de comparar, né? Não é o Estado obrigando a companhia a ter ainda. Isso é um estágio de evolução da regulamentação, é o início, né? Então é natural até para as companhias se adaptarem ter um período de adaptação que eu pratico ou explico. Não estou te obrigando a ter, mas se você não tem, me explique o porquê você não tem. A B3, voltando aqui, segue na mesma linha. Ela vem e trouxe algumas novidades. Essas novidades, a primeira delas, algumas delas complementam, são três, algumas delas complementam o que a CVM tinha feito na 59. Por exemplo, a CVM fala na 59 se as companhias tinham alguma métrica atrelada à remuneração, se alguma das métricas atreladas à remuneração da companhia
dizia respeito a aspectos ESG. Então, por exemplo, vai pagar mais um bônus para o executivo se ele conseguir diminuir, chegar num patamar X de emissão de carbono, por exemplo. Essa era a pergunta da CVM. Nesse aspecto, a CVM só perguntou se tinha, não tinha um Pratica ou Explique. A B3 veio e falou, olha, não, mas se você não tiver, eu quero que você explique. Então, a B3, de alguma forma, complementa um pouco da regra da CVM e traz uma novidade. A CVM pedia que você desse, que a companhia desse disclosure sobre a diversidade. Agora a CVM, a B3 fala de diversidade, raça, gênero, enfim. Agora a B3 fala o seguinte: a B3 veio depois e disse assim: olha, eu quero que você tenha na composição da sua administração, no mínimo, como uma medida de boa governança, tendo em vista todos os benefícios que a diversidade pode trazer para você, uma mulher mais um membro de comunidade subrepresentada, que é pessoas pretas, pardas, indígenas, integrantes de comunidade LGBTQI+, ou pessoas com deficiências. Então, o que a B3 faz? A B3 fala, olha, independente do nível de segmento, você tem que ter uma mulher ou uma pessoa de comunidade subrepresentada, ou no conselho ou na diretoria, tanto faz, tem que estar na alta administração. E se uma preencher os dois requisitos, não vale, você tem que ter uma para cada um. Né? E isso vai estar em vigor para um desses a partir de 25, para o outro a partir de 26. Uma baita mudança. Também no Pratica ou Explique. Também no modelo Pratica ou Explique. Mas se você começa a ver que a tendência do mercado é você começa a subir a barra. Você começa a colocar o standard das companhias. Olha, esse é o mínimo que se espera lá. Porque se eu não cumprir isso aqui, eu vou ter que me explicar. E por que eu vou me explicar que eu não consegui achar uma mulher para colocar no meu conselho de administração? Né? Já tem inúmeros dados aqui. Primeiro, se for falar que falta formação, não é verdade. As mulheres já superaram os homens nesse quesito, né? Então, você começa a ver que, ainda que seja pratique ou explique, já demonstra um amadurecimento e colocando uma barra, um nível de exigência maior, né? Henrique, como passou uma rodada, né, um ano, ou esse primeiro ciclo de aplicação do formulário, opa, tá dando um eco aqui. Como é que tu tem visto a reação do mercado, né, a reação dos teus clientes, as empresas que procuram em um Matos Filho para trabalhar nesses formulários? Qual que é a reação deles, os desafios, né, críticas ao modelo? Como é que o mercado tem recebido na tua visão? Eu acho que é o seguinte, como a gente viu, né, as reações da companhia que, por estar numa posição relevante no mercado, de ter uma possibilidade de atender várias companhias, inclusive associações de companhias, a gente consegue sentir um pouco do termômetro, né? Quando se fala no assunto ESG, a gente costuma dizer que é uma jornada, né? Assim, você tem companhias que estão no início dessa jornada e tem companhias que já estão lá na frente dessa jornada, já estão super desenvolvidas. Então, quando você vai trazer para ela uma novidade, que a CVM agora vai perguntar para ela se ela divulga algum tipo de relatório de sustentabilidade, não é novidade nenhuma. Ela já tinha isso divulgado há alguns anos. Para outras companhias, eventualmente menores, eventualmente que recentemente chegaram aí na Bolsa de Valores, já é um outro tipo de discussão. Então, varia muito no estágio que a companhia está. A 59 foi muito debatida na audiência pública. Tiveram várias questões, vários questionamentos e várias críticas, eu diria. Mas você consegue perceber que é uma regra, e por mais que hoje em dia essa palavrinha, talvez, ESG, há muitas críticas com relação a ela, especialmente nos Estados Unidos, já tomou até quase uma discussão política entre a favor ou contra isso, é uma regra que veio para ficar. Disclosure sobre outras informações, informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, ao impacto da companhia, é inevitável que agora as companhias vão ter que olhar para isso, porque se você não estiver olhando para o impacto do quanto que você pode desencadear tendo uma fábrica num curso do Rio, no seu próprio fluxo de caixa, no seu próprio financiamento de capital, você não está apresentando todas as informações necessárias. Uma evolução natural. Então, de alguma forma, eu acho que as medidas vieram em boa hora, seguem uma boa tendência da Europa, que já está muito mais na frente do que isso. E o que eu acho que talvez seja o grande choque, por que eu digo? Porque o Brasil foi o primeiro país no mundo a levantar a mão e falar, sim, eu vou ter essa regra aqui no Brasil a partir de 2026, é a resolução CVM 193, que obriga as companhias abertas a terem um relatório de sustentabilidade, seguindo as regras
do IFRS S1 e S2, que é o principal órgão aí mundial, né, de padrões de divulgação de demonstrações financeiras. Eles fizeram um braço, né, a pedido em uma das COPs. Enfim, houve um pedido para eles, como principal órgão, desenvolver, né, ter um braço deles ali que olhasse para a sustentabilidade, criasse um padrão, porque tem muito, discutia qual padrão que você divulga, era difícil comparar, e aí eles então resolveram fazer. A Organização Mundial das Securities Exchange, né, aí das agências reguladoras de mercado de capitais, recomendou a adoção. Então a CVM falou: olha, como eu sou filiado aqui, eu vou adotar. Não teve nem audiência pública ainda. Essa regra ainda não foi nem internacionalizada, não foi nem nacionalizada, né, para o Brasil. Também tem um braço específico do CPC trabalhando nisso. E isso sim, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande choque aqui para as companhias, porque aí nós não estamos mais falando de um modelo pratique ou explique, em que muitas companhias explicaram de maneira super curta, ou colocaram itens de diversidade, tudo zerado, ou tudo. Inclusive, a CVM agora divulgou um ofício da CEP recentemente, em que ela disse que ela olhou essa primeira rodada e ela se demonstrou surpresa como as companhias estavam divulgando. Surpresa negativamente, porque muitas companhias, um percentual alto das companhias, não tinham respondido determinados itens da forma correta. Naturalmente, o regulador aqui está numa posição ainda mais educativa, né, Fred? Não dá para você colocar uma regra tão relevante dessa e já colocar multas, ofícios, processos sancionadores. Então, ela falou que vai ajustar ainda o sistema e depois, muito provavelmente, ainda vai começar nos ofícios com advertência, educativos, enfim, para depois entrar mais na multa. Agora, quando você fala do relatório de sustentabilidade, você, o S1, a regra S1 e S2 exige uma auditoria nessas informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Uma auditoria aí com revisão, com nível de revisão que eu vou falar para você, vai dar um trabalhão para as companhias. Então, assim, há uma expectativa muito grande que essa audiência pública chegue para, eventualmente, quem sabe, postergar, quem sabe, ajustar algumas coisas da regra, porque aí sim, quando você tem um gatekeeper ali, como um auditor, olhando para essas informações, o nível de complexidade da empresa conseguir puxar todas as informações necessárias com nível de conforto vai ser grande. Então, já estamos falando aqui quase que dessa conversa já da tendência, né? Essa eu vejo a grande tendência aqui, que essa é uma grande novidade. E por que eu trago ela para cá? Porque esse relatório ele tem que estar totalmente conversando com o formulário de referência que a companhia produz. Então, vai ser inevitável a gente falar de formulário de referência e não falar de relatório de sustentabilidade. As informações vão ter que se conversar. Então, aqui eu acho que gera uma grande surpresa para o mercado e que as companhias devem se preparar com antecedência. Quando você fala de, eu não sabia dessa informação, estou fascinado com essa ideia, esse pioneirismo, vamos dizer assim, do Brasil. E eu entendo um pouco dessa dificuldade de você comparar esses impactos e medir isso, né? Mas eu entendo que muito desse relatório de sustentabilidade que você menciona é uma sustentabilidade, imagino, de uma forma ampla, onde ela vai trazer sustentabilidade, vai trazer dados de social do SG, eu imagino, certo? Ou ele está muito focado em sustentabilidade ambiental? Não, tem o S1 e o S2, né? São duas regras complementares, uma focada em clima. Sem dúvida, o clima hoje em dia é o grande tema, né, Fred? Não dá para a gente negar, por toda a relevância e aspectos de aquecimento global e preocupações que a gente tem, o clima é o grande motivador, eu diria que é o grande driver, o grande tema que puxa todas essas informações. Como a gente falou, o G sempre teve aí, né? Por que agora o G voltou em evidência? Porque o clima veio puxando e puxa essas outras questões. Então, esse relatório ele, sem dúvida nenhuma, ele é focado em clima, de alguma maneira, mas são informações de sustentabilidade que têm a capacidade de impactar o seu fluxo de caixa, quanto ela impacta o seu fluxo de caixa e sua capacidade de financiamento. Então, isso é o custo de capital. Então, são métricas, de alguma maneira, nós vamos ter que, as companhias vão ter que colocar em números os impactos que ela tem, e de uma forma padronizada que a gente consiga comparar. E o cerne desses relatórios são metas. O cerne desses relatórios é como que a companhia está vendo para o futuro a possibilidade de, por exemplo, qual a principal métrica que ela está olhando de impacto nela e de impacto dela para a sociedade, né? Por exemplo, o carbono, obviamente, aqui é o grande tema do momento, né? Inclusive algumas notícias de algumas empresas brasileiras lá fora já até
tomando alguns processos, né, por metas muito agressivas a isso, né, e as companhias agora se preocupando, poxa, eu ainda não estou nem falando dessa regra auditada, não estou nem falando dessa novidade. Companhias divulgam já atualmente relatórios de sustentabilidade de maneira sustentável, de maneira voluntária. Tanto é que a CVM, no ano passado, na 59, perguntou: você divulga? Onde você divulga e como você divulga? Então, é um passo além. E mesmo essas companhias que estão ainda aqui, ainda não adotaram S1, S2, já há inúmeras preocupações nesse tipo de relatório voluntário de quais informações colocar, quais metas, e no âmbito de revisão dessas metas, porque qual o nível de responsabilidade que a administração precisa ter para isso, né? Como que você coloca uma meta, com quais premissas, qual metodologia que você está seguindo? É um movimento, Fred, de transformação. É um movimento que eu diria aqui como resultado disso, e eu colocaria já aqui nessa conversa, um dos pontos que a gente tem como um dos principais desafios que as companhias agora têm, eu diria que é conseguir integrar esse momento, integrar as áreas internas. Então, o time de sustentabilidade não vai ficar mais lá num canto da empresa como ele ficava e usando quase que alguns tipos de relatório como forma de ferramentas de marketing. Ele tem que estar no centro agora da tomada de decisão da companhia, ele tem que estar totalmente interligado com o time de RI, porque essas informações passam a ser cada vez mais relevantes para os investidores, e ele tem que estar junto com o jurídico, porque o jurídico entendeu a responsabilidade, o conforto naquela informação. E esse é o principal desafio que a gente tem visto as companhias nesse momento, é como integralizar, né? Como deixar eles integrados, como pegar essa base da informação que está sendo divulgada lá por aquele time, que está sendo olhado pelo time de RI numa outra conversa com outro intuito, que tem o jurídico como, de repente, eventualmente, fonte daquela informação, como que isso tudo se conversa, onde está essa forma de dado, inclusive surgindo oportunidades para diversas plataformas, várias plataformas surgindo aí para tentar vendo uma Ajudar oportunidade. a quantidade de Exato. informação. No final do dia, exatamente, é dados, né? E outro desafio é conseguir chamar a atenção da administração para isso, da alta administração para isso. Né? Companhias que estão mais evoluídas nessa jornada são companhias em que a alta administração discute critérios ESG com um nível de profundidade muito superior. Tem companhias que ainda nem chegam no conselho esse tipo de informação, e tem companhias que já estão discutindo com empresas de consultoria, enfim, num nível de profundidade muito grande. Então, acho que esse é o grande desafio. Colocar na percepção da alta administração a relevância desse tema, que veio para ficar, e número 2, começar a integralizar toda essa informação, porque são diferentes documentos, mas no fundo nós estamos falando da mesma coisa. Olha, Henrique, eu acho, assim, minha visão aqui que do que eu estou entendendo da sua fala, isso muda totalmente o jogo, né? Assim, você ter indicadores padronizados que todas as empresas vão ter que reportar com um nível de profundidade bem além do pratique ou explique, e que vão ser auditados. Sim, o investidor vai começar a comparar emissão de carbono por toneladas vendidas. Ele vai começar a gerar indicadores, índices, para entender o nível, a eficiência sustentável, não sei, da empresa. Ele vai conseguir comparar negócios de uma outra forma, que hoje não é possível e talvez leve a muito das críticas que a gente vê do greenwashing, né, de empresas lá nos Estados Unidos, que tu vê uma petrolífera com um SG muito melhor do que uma empresa, sei lá, de carros elétricos, para citar uma polêmica, né? Sem dúvida, sem dúvida. E super possível, né? Falar. Mas você sabe, Fred, que talvez isso queria trazendo um pouco para a realidade atual, e talvez isso é um papo para, sem dúvida, uma tendência, estamos entrando na tendência. O que eu vejo hoje em dia, como eu falei, jornada. Tem empresa que está aqui no começo ainda. Não adianta querer estar lá em cima. O que eu quero dizer como exemplo? É muito mais importante quando a gente pega um aspecto novo da 59. Um desafio que a gente tem visto. Remuneração atrelada à meta ESG, por exemplo, dos executivos. Ah, mas qual remuneração do executivo que eu vou colocar? Qual meta que eu vou atrelar? Né? Isso tem que conversar com o seu relatório, com qual que é o seu principal indicador, qual que é a sua principal matriz de risco. Você ainda nem chegou lá. Né? O que é o mais importante nesse momento? O G sempre esteve aqui. Primeiro, quando então você quer falar de remuneração, vamos fazer o dever de casa primeiro. Qual que é o dever de casa? Como está a aprovação da sua remuneração dos seus administradores? Uma empresa que tem controlador.
né? Talvez o risco aqui seja maior, que também senta no conselho ou também é um alto executivo. Será que é ele mesmo que está dando a remuneração dele e mandando um e-mail dizendo, ó, essa vai ser a, reunião a remuneração do ano? Ou será que existe nessa companhia um comitê de gente, pessoas, que faz realmente pesquisas internas, externas de mercado, para saber que aquela prática de remuneração está adequada, está justa, né? E para que você realmente fale no seu formulário, e quando você coloca, a maioria das companhias coloca lá, remuneração de acordo com as práticas de mercado. Mas qual o backup dessa informação? Você faz toda vez que você leva a sua remuneração para ser aprovada em AGO, um estudo, ou não, é cada 2 anos? Então, por que não coloca isso no seu formulário? O seu presidente do conselho de administração ganha mais do que os outros? Não tem problema se ele ganhar. Deve ter um motivo para isso. Às vezes ele atua de forma integrada, o executive chair, ele, de forma integral, de forma exclusiva, então ele ganha mais que os outros membros que só comparecem em reunião. Tudo bem, mas está formalizado? Qual a governança disso? Está aprovado em ata? Está aprovada na política de remuneração? Está descrito corretamente no seu formulário? Então, antes ainda da gente olhar para essas métricas atreladas, a gente vê um grande desafio, na grande maioria das empresas ainda, de fazer ainda o dever de casa, de olhar para esse governança, de olhar para esse S, para a diversidade. Por exemplo, né, outras questões de diversidade. Antes de olhar para quadros enormes de empregados que as companhias têm e criar um programa super complexo de como fazer e super válido, como está a sua administração? Talvez a administração no conselho, né, no seu conselho, como está que não só membros independentes, antes só olhava, quando surgiu a regra do independente, a grande questão era, temos que trazer independente, temos que trazer independente, como é que faz isso? Putz, não tem. Todo mundo se adaptou. Agora é trazer diversidade para o seu conselho, trazer mulher para o seu conselho, porque você vai ter que divulgar no seu formulário, porque a B3 agora está exigindo. Então, assim, isso parece ser um pouco mais. Tem algumas questões mais simples, eu diria, e dentre essas questões mais simples, muitas delas contam super para rankings que hoje em dia as companhias estão olhando, para rankings de governança. Existem rankings ESG, rankings de governança, que a companhia quer tirar quer entender onde ela está nessa jornada comparada com outros, né? Super difícil. Como que você faz isso? Não tem um selo ESG, você ganhou esse selo. Mas agora, com o formulário, talvez vai começar a dar para comparar. Com um relatório mais para frente, mais fácil ainda. Mas atualmente, acho que uma grande tendência também é as companhias quererem entrar em rankings ESG, por exemplo, ou índices, né? Por exemplo, o Easy da B3, super de um índice aí super conceituado, renomado, que as companhias aí super, boa parte delas gostariam de estar, né? Tem várias perguntas que estão lá no formulário de referência que esses índices vão olhar. E perguntas básicas, perguntas que nem a 59 trouxe, nem já tinha, assim, que se a companhia olhar o formulário de referência não como um check the box, né? Ah, está me pedindo aqui qual o valor da remuneração. Não, quando o item pedir, se você tem uma política de remuneração, você realmente explicar, refletir sobre aquilo, integrar as práticas, você tem um documento de disclosure melhor. Ou seja, não precisamos ainda olhar tão para frente assim. Tem muito dever de casa para ser feito antes mesmo da 59 chegar, que vai trazer benefícios, que é o que o SG precisa trazer, né? Acho que tu trata muito aqui desse, assim, como implementar, né? Como eu fico pensando, como é que essa empresa, capital aberto, ou mesmo também quero fazer a provocação aqui para as até de capital fechado, que querem começar a buscar trazer isso, porque elas vão captar dinheiro, não é no mercado de capitais, mas é com private equity, é com venture capital, e esses gestores também são pressionados cada vez mais pelos seus limited partners para adquirirem e para trazerem aspectos de ESG. Mas a minha pergunta assim, é como, na prática, esses clientes. Você falou bem, né? Tem diferentes estágios de maturidade, mas você está dizendo que um primeiro caminho, se eu estou entendendo bem, talvez uma forma de começar é olhando para a governança, né? Olhando para suas práticas de governança, começando da forma mais simples da governança para criar os comitês e etc. Como essas empresas podem incorporar, então, o negócio que você falou no início? Assim, talvez você tenha melhores práticas, alguns casos de sucesso para como é que a gente sai daquele cara que estava lá no cantinho só preenchendo o relatório para alguém mais integrado? O que é um caminho que funciona na sua visão? Ótima, ótima, ótima pergunta. Não tem uma receita É, aqui de bolo muito clara, mas a gente vê alguns cases assim de sucesso. Acho que o primeiro deles, como eu falei, quanto mais a alta administração está comprada, facilita. Que uma das primeiras
iniciativas que a gente vê as companhias que começaram a se desenvolver mais rápido, por exemplo, criar uma área específica e trazer alguém de fora, começar a trazer um especialista que entenda disso. Porque um erro clássico que as companhias têm quando começam a falar de ESG é falar assim, mas eu vou colocar no meu formulário de referência que eu, vamos dizer assim, eu doei aqui para uma comunidade 2 milhões de reais no ano passado. 2 milhões de reais, coloca no formulário de referência. 2 milhões de reais não dá nem 0,001% da receita da companhia. E no formulário de referência, que é um documento relevante, ela colocou como uma das principais iniciativas dela, ESG, uma medida que, quando você olha para alguém que entende do assunto, quando você olha para um fundo que olha para aquilo como para um índice, como a gente falou, um ISS da vida, como quando você olha para alguém do ramo de sustentabilidade, olha, gente, a companhia quase que passar uma vergonha. Era melhor Totalmente você colocar desconectado, você né? não nada e que você está desenvolvendo do que você colocar que você trocou 400 lâmpadas. A gente costuma brincar aqui do exemplo da troquei 400 lâmpadas de LED. Fez isso porque provavelmente economizou, né? Também não necessariamente para isso, e não tem nada de errado nisso, mas assim, será que esse é o melhor exemplo que você consegue dar, né? Hoje em dia esse tema está tão relevante que você tem que dependendo da sua atuação, você tem que ter medidas mais relevantes para isso. Geralmente, trazendo especialistas, tanto internos quanto externos, consultoria externa sobre o assunto, que começam a olhar para isso, e isso começa muito nas companhias resolverem fazer voluntariamente um relatório de sustentabilidade. Companhias que começaram a querer fazer esse documento antes, voluntariamente, já estão mais à frente no processo, tanto para refletir no formulário de referência, quanto agora nessa nova fase. Mas ainda assim, companhias que começaram a fazer esse relatório, colocaram a equipe de sustentabilidade lá no canto. Agora você começa a trazer elas para dentro. E eu acho que é um movimento natural, tá, Fred? Não acho que é um movimento natural, por quê? Porque o assunto começa a ficar cada vez mais em pauta, as regras começam a exigir mais isso e começa a vir as questões das responsabilidades, né? Então começa a ter os primeiros casos de greenwashing, né? A gente tem casos relevantes super lá fora e a gente tem aqui no Brasil ainda está incipiente. Na CVM ainda não tem algum caso que a gente chama de mark, não landing case, não tem ainda não tem além do lead case, por exemplo, você começa a ver uma movimentação no judicial, de ONGs. Já começa a ver ONGs falando, tem o caso do BNDES, que ficou muito famoso, que ele tem uma política, mas não estava seguindo a política. Tem o CONAR, o órgão da publicidade, companhias querendo surfar publicidade, mas não eram tão sustentáveis. Então, assim, você começa a ver um movimento que leva a administração a olhar para aquilo com mais cuidado. E aí parte de cima para baixo. Quando a administração compra, você consegue criar sistemas, você consegue criar integração, e eu diria que, sem dúvida nenhuma, esse é o grande desafio. Por quê? E aí eu volto a bater na tecla de especialista, gente. A gente podia entrar aqui no detalhe de pontos específicos do 59. Vou dar um outro exemplo de pontos que as companhias super batem a cabeça. No novo ponto de integridade, quando fala de contribuições políticas ou contribuições para exercer atividades políticas. Esse é um ponto super complexo, super difícil de colocar ali. Muitas companhias confundem ainda colocar contribuição política, que nem é permitido pelo STF, por uma decisão recente que tem, nem é permitido, a não ser que você tenha uma subsidiária no exterior, talvez esse item vai ser aplicável para você. Mas aqui, o que você deve considerar? Será que você está colocando aquela contribuição que você está pagando para uma associação para desenvolver um estudo, para aprovar um projeto de lei que vai te beneficiar? Esse é o tipo de reflexo e esse é o tipo de questão que você precisa. Às vezes, o especialista externo vai te ajudar muito, né? Então, assim, eu diria que esse é mais um dos desafios. Acho que as questões de integridade, as questões de remuneração e os riscos, matriz de risco integrada com a política de risco, integrada com o que você vai estar colocando no seu formulário, integrada com o que você está no relatório de sustentabilidade, a maioria das empresas que fazem isso de um nível bem sofisticado e adequado, acabam contratando não só escritórios de advocacia, mas principalmente empresas que conseguem entrar no negócio e mapear bem esse risco. Deve ser um trabalho monstruoso, né? Assim, é um trabalho que não é uma auditoria ao cubo, imagina, assim, porque auditoria tradicional, que tá olhando para os financeiros, já tem ali as caixinhas onde ela pega. Agora tu tem que ir em quase todos os departamentos da companhia, tu tem que entender o teu impacto na cadeia de fornecimento, tem que entender Total. no RH, lá na gestão de pessoas.
no ambiental fica muito complexo. Sem dúvida nenhuma, é um custo muito alto, né? Você pega essa questão do inventário dos gases de efeito estufa, do efeito estufa, pô, se você chegar no escopo 3, poxa, tanto é que nos Estados Unidos não chegou até lá. Então, assim, isso demonstra, mais uma vez, eu diria assim, para as companhias ingressantes, para as companhias de capital fechado, que tem como plano entrar no mercado de capitais, né, se tornar uma companhia aberta, fazer um IPO, isso mostra o quão importante é elas se prepararem antes de uma abertura de uma janela de mercado. No Brasil, as janelas de mercado são muito estreitas, né? São muito curtas. Então, e aí quando ela abre, vem todo mundo com tudo, querendo aproveitar aquela sede ali do ambiente do negócio, em startups que já estavam com várias rodadas, já estavam naquele nível, mas você fala, poxa, então não era agora ainda, deveria as empresas deveriam se preparar. Calma, vamos estar pronto para daqui um ano, para daqui 2 anos, a gente já está no nível de maturidade que eu não vou precisar estar discutindo, ao mesmo tempo que a gente está discutindo o valuation, explicando para essa companhia o que é uma política de transações com partes relacionadas. Outro tema super complexo de governança que sempre esteve aí, e a CVM, como regulador, sempre olhou para isso, né? Para que quando você tem operações entre seu grupo, entre seu controlador, né? Como você está seguindo, como você garante a comutatividade. Então, assim, tudo isso demonstra inclusive esse custo, né, que a gente está falando, que de uma forma gera um custo para as companhias, um custo já inevitável, eu diria, mas que reflete diretamente na preparação antes. Quanto mais preparada antes, melhor. E as companhias que já estão listadas, eu diria que assim é uma tendência que veio para ficar, né? Não tem jeito. Assim, não tem jeito. Certamente alguém de sustentabilidade eles já têm na companhia. Trazer esse cara para o centro da mesa e começar a olhar o seu setor, começar a olhar a empresa do lado, ver como está o formulário de referência dela nesse nível, como está o relatório de sustentabilidade, quão agressivo não está suas metas, né? Também colocar metas agressivas demais, você começa a correr um risco. Aí você começa a entrar na discussão do greenwashing. Então, poxa, vamos trazer o jurídico para a mesa, né? A gente tem inúmeras aqui companhias que o jurídico não tinha olhado ainda o relatório de sustentabilidade da companhia. Quando olhou, se assustou, falou, poxa, olha o nível de responsabilidade que nós estamos colocando nos nossos administradores. Nós estamos colocando quase que uma meta inalcançável, que é a grande ação lá nos Estados Unidos de uma empresa brasileira que surgiu recentemente. Pô, você colocou uma meta aí que não está parecendo que você vai cumprir, né? Ou, como a gente já viu em outros países, mas aí é um nível na Holanda de sofisticação muito grande, é colocar uma meta que não era agressivo o suficiente. Ia falar, poxa, assim você é uma empresa para Shell, você é uma empresa super relevante, você não está cumprindo o Acordo de Paris, você precisa dobrar, enfim, triplicar essa meta que você colocou. Mas aí é outro papo, aí é muito Mas mais à frente. quem que cobra a empresa disso? São os próprios acionistas Lá dela? foi no judicial, lá foi um processo judicial, entrando. Geralmente começam com instituições e ONGs, né? Assim, é a grande porta de entrada. Aqui no Brasil, não tenho dúvida, não será diferente, né? As grandes instituições, grandes ONGs aí, muitas vezes fomentadas por fundos que olham para isso, por investidores que têm esse olhar para ambiental, para clima, especialmente, começar a cobrar das companhias, né? Então, acho que é uma tendência aí forte. Eu acho muito legal essa tua. Me chama muito a atenção essa tua fala de que realmente, na tua visão, o SG ele não tem volta, ele veio para ficar. E porque eu imagino que muita gente olha na mídia os greenwashing né, imagina isso aqui ainda está sendo muito debatido, tem uma fragilidade, tem crítica, um monte de crítica, esse negócio, assim como tinha um tempo atrás o triple bottom line, não tinham outros termos para se referir à questão do ambiental. Agora a gente tem o SG, mas E aquilo que eu falei, né? Ainda que o SG mude de nome, Fred, assim, as é regras isso. vieram. E o relatório de sustentabilidade, assim, a gente tem ouvido muito que assim é a mudança mais impactante que vai ter na contabilidade, nas companhias como um todo, enfim, mas muito na controladoria, na contabilidade, a mais relevante desde que a gente teve quando a gente implementou o IFRS no Brasil, que foi um caos nas companhias, porque tiveram que adaptar todo o padrão contábil ao nível internacional. Então, nós vamos chegar num estágio agora, vamos entrar numa fase em 2026, temos 2 anos até lá, que vai ser muito transformador. Mas o que eu queria dizer também, trazer um pouco aqui de dados para a gente, né? Eu acho que
A gente aqui do Matos Filho fez uma pesquisa em que a gente pegou dessa primeira leva do formulário de referência, a gente pegou as companhias que eram listadas no novo mercado e estavam na carteira do Ibovespa. Então, eram aproximadamente 90, das 98 companhias que estavam na carteira do Ibovespa naquele momento que a gente olhou, a gente conseguiu pegar 55 delas, e também as que encerravam o exercício social em 31 de dezembro. Então, foram 55. 67% dessas empresas também constavam no ISE. O que eu quero dizer com isso? Empresas que são as empresas mais, talvez assim, conhecidas de nome, ao menos, por eu não falar as mais aprimoradas de governança, porque eu poderia falar, 67% estão no ISE, ou para não falar das mais relevantes, porque, enfim, é um índice aí de maior negociabilidade. Mas, então, 55 empresas analisadas das mais relevantes do mercado. 89% delas já divulgavam relatórios de sustentabilidade. 80% desses relatórios de sustentabilidade eram auditados, já eram auditados. O nível de asseguração vai mudar, né, na nova regra, mas já passavam para um nível de escrutínio de um independente. 98% dela divulgavam matriz de materialidade. 98% delas tinham indicadores chaves de desempenho ESG e 98% consideravam os ODS, sendo que 71% delas também seguiam as TCFDs. Ou seja, é um número dessas principais empresas do Brasil que a gente está falando relevante, elas não vão ter tanta dificuldade na adaptação para o relatório e não tiveram tanta dificuldade no próprio formulário de referência em responder essas perguntas do pratique ou explique, porque elas já praticavam. Então, elas já estão, você veja que elas já estão num estágio, num nível de governança muito alto. Só que, gente, precisa lembrar, né, Fred? Isso são 55 companhias, de um total de mais de 480 aí, companhias listadas. Então, assim, talvez o top do Brasil já esteja olhando para das tops do Brasil, colocando numa linguagem mais simplista aqui, já está olhando para isso. Já deve ter várias áreas, já deve ter algum tipo de integração. Mas boa parte delas ainda estão sem relatório, né? Ainda estão nesse nível mais atrás. Só para complementar também aqui a pesquisa, 85% delas já divulgavam o relatório de gases de efeito estufa, sendo que 100% para o 1 e para o 2, e 90% já chegavam no 3. Outra dificuldade que a gente viu as companhias, aqui a CVM puxou a orelha, né, nesse novo ofício circular, e a nossa pesquisa diz um pouco isso, era com relação às métricas de diversidade. Apenas 24% apresentavam indicadores no disclosure, além dos obrigatórios de raça, cor e gêneros, por exemplo, de faixa etária, poucas delas, né? E apenas 34% informaram que tinha algum tipo de meta com relação à diversidade. Então, você vê que diversidade ainda é um tema, né? Obviamente, por toda a sua dificuldade, sensibilidade, complexidade, ainda é um tema mesmo quando você olha as empresas mais tops, você ainda vejam que mais desenvolvidas, mais relevantes, como a gente quiser chamar aqui, dessa seleção, desse corte nosso, ainda assim era um tema. E 58, mais da metade delas já consideravam o ESG no seu plano de negócio, tá? E 73% já tinha um canal direto com o conselho para qualquer tipo de questão ESG, ou seja, já mostrando que a alta administração já está de olho nesses temas, né? Então, acho muito legal trazer um pouco desses dados para mostrar aí para vocês que, de alguma maneira, depende muito da jornada que a companhia está nesse estágio, mas tem empresas no Brasil já bem na frente, já bem avançadas, né? Eu acho até, esses dados vocês divulgaram também no mercado, né? E Divulgamos. o Vini podia botar aqui no nosso Q&A o link dessa pesquisa que foi conduzida e liderada pelo Henrique, porque esses dados estão todos lá mais detalhados. Eu achei muito interessante o que tu falou dessa janela, né? As empresas, a gente tem muitos clientes que, de fato, nos contratam aqui porque querem ir ao mercado, querem abrir capital, já tentaram no passado, não perderam a janela, estão estudando de novo, e aí sentem que precisam, como você falou, começar com o básico, começar a organizar as atas, começar a ter seus livros societários em dia, arrumado. Sim, básico do básico do básico, né? Mas para aí começar a criar o comitê, É isso.
o comitê de sustentabilidade, É o G, né? Esse é o G. Tem que fazer o G já está dado, eu diria, porque a regra já exige. A CVM, a B3, por exemplo, ela já exige políticas, várias delas, políticas de remuneração, políticas de indicação, né? Políticas de transações com partes relacionadas. Então, há um guidance já muito bem estabelecido do G. Mesmo para as companhias fechadas, para onde elas olham? Olhe para o segmento do novo mercado. Olhe para o código de governança do IBGC, lá tem ótimas práticas. Agora, quando a gente vai para o S, vai para o ambiental, ali começa a ficar um pouco mais complicado, realmente. Por quê? Porque talvez você não tenha um guidance muito expresso, você vai começar a olhar para o seu mercado, para o seu setor, e agora nós vamos ter informações compatíveis. Então, eu vejo como uma complexidade muito grande, mas eu vejo com um olhar muito positivo. Eu acho que vem em boa hora, é essencial a gente começar a discutir sobre isso. Acho que é mais amplo aqui do que nós, que empresa, assim, é quase que uma função geracional nossa aqui, começar a olhar para isso, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, acho que isso aqui veio para ficar, e eu fico muito feliz de ver as companhias colocando, tirando o relatório de sustentabilidade e o formulário de referência, que é o principal documento para qualquer questão que seja, seja para entrar nos rankings, seja para mostrar para o seu investidor, colocando esse formulário de referência, que tem uma responsabilidade enorme, informações de sustentabilidade que não tem um cunho de marketing, mas sim porque está entrando, está enraizando na essência das companhias, está sendo exigido pelos investidores. Não tem um follow-on, não tem um IPO que na apresentação de roadshow para o investidor não vai ter ao menos um slide que fale sobre ESG. E é onde ele tem que estar refletido, no formulário de referência. Então, acho isso mostra o amadurecimento desse documento, né, e mostra um pouco também a relevância desse tema, sem dúvida nenhuma. olha, para mim é muito, como é que eu posso dizer assim, mas é revelador essa imagem que tu trazes de que a gente vai ter um novo padrão contábil, vamos dizer assim, de relatório, né? Não é contábil, mas tem quase que uma contabilidade socioambiental que vai entrar em vigor, tem data para entrar em vigor, ok? Vai ter alguns ajustes, mas se não chegar em 2 anos, vai chegar em 5 anos. E isso muda de novo, isso muda muito o jogo. As empresas elas vão ter que se preparar, né? Não dá para fazer de uma hora para outra, né, Henrique? Tu vai abrir capital e aí tem tudo acontecendo e você tem que ainda implementar isso tudo, aí a empresa quebra, o negócio não vai conseguir executar, assim, é muita coisa para a empresa dar conta no momento de abertura de capital. Então, eu achei muito legal a sua fala de que, ó, você vai ganhando essa musculatura, né? Você vai botando em prática devagarzinho, começa ali com a governança, com o conselho, vai estruturando, para não ter que fazer tudo de uma vez só, na E abertura de capital, né? assim, me lembrou, a gente estava numa reunião agora, recentemente, com uma empresa de consultoria em relatório de sustentabilidade, e ela estava falando para a gente que os principais clientes dela, a maior parte dos clientes dela, são empresas de capital fechado. E, poxa, que bacana ouvir isso, né? Assim, empresas de capital fechado, que ainda não têm essa obrigatoriedade, olhando de fato para isso, né? Olhando de fato para esse documento, porque já divulgam nos sites institucionais deles, enfim, já começa a colocar essa informação de forma relevante perante os stakeholders dela, ainda que ela não tenha o capital aberto. Então, mostra um pouco de que eu acho que é uma tendência que veio para ficar esse assunto ESG, sem dúvida nenhuma. Lógico, a nova geração, os colaboradores, eles esperam isso da empresa também. Os investidores que financiam as empresas de capital fechado também esperam isso. Então, é um tema que vai para além do formulário de referência. De novo, o formulário de referência é uma referência para todo o mercado, mesmo de capital fechado. Olha, passou voando aqui, deu agora o nosso horário, 7 horas. A gente é muito respeitoso aqui com o tempo de todos vocês, em especial do Henrique, que dedicou essa 1 hora para nos atualizar sobre o mundo do impacto ambiental, social, do ASG, o SG em inglês. Eu fiquei fascinado aqui com a conversa, Henrique. É um tema que, pessoalmente, eu gosto muito.
Para quem não sabe, eu já fui fundador de ONG lá no meu início da minha faculdade. Então, o tema social, o tema do impacto, da responsabilidade social das empresas é algo que me toca bastante. Nós aqui no Basement somos uma B Corp, né? Uma empresa B que tem um pouco desse propósito também da gente se responsabilizar pelo nosso impacto, da gente estar conectado com um ODS lá da redução das desigualdades. Então, imaginar esse futuro não tão distante, em que as companhias terão uma nova contabilidade, indicadores comparáveis, isso aí foi uma grande surpresa, descoberta aqui, feliz descoberta na conversa contigo. Muito obrigado por trazer tanta informação aqui para os nossos convidados. Espero que a gente possa acompanhar de perto aqui essa evolução, seguir essa conversa. O Matos Filho, como um parceiro importante nosso aqui, tem contribuído muito, trazendo conhecimento aqui para todos os nossos ouvintes, né, para as pessoas da nossa que nos seguem, da nossa base. Então, Henrique, muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um prazer poder falar de um tema que eu gosto bastante, que está tão em evidência aí. Obrigado. Gente, a gente acaba aqui, então, mais um Basement Talks, com a ilustre presença do Henrique Antunes, falando de SG. Em breve a gente vai divulgar os nossos próximos eventos. Obrigado aí pela participação de todos e uma boa noite.